Você estaria disposto a arriscar tudo pela fé em Cristo, até a sua própria vida? Essa é a lição poderosa que encontramos na vida de Estevão para a igreja da atualidade. No ar, programa EBD comentada online, edição adultos, lições bíblicas, CPAD, terceiro trimestre de 2025, versão completa. Aula comentada do início até o final. Apresentação, Pastor Mário Luna. A paz do Senhor! Seja muito bem-vindo a mais uma aula da EBD comentada online, edição adultos. Eu sou o pastor Mário Luna e com alegria e satisfação que eu recebo você aqui da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro ou de outras partes do mundo. Você é sempre aqui, é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Na EBD comentada online, eu explico a lição do início até o final e ela serve para os professores prepararem suas aulas, para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula e para aqueles que também querem ampliar o seu conhecimento em relação à palavra de Deus. E eu sempre, no início do programa, nós fazemos uma oração para darmos prosseguimento. Então, vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui, gravando, Senhor querido, fazendo, ministrando esta aula. Que o Senhor possa tomar o primeiro lugar, Senhor. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra e assim, Senhor, que haja prática, porque não adianta apenas, Senhor querido, participarmos de uma aula sem a intenção de praticar, pois a Tua vontade é nos fazer parecer com Teu Filho Jesus Cristo a cada dia. Que o Senhor nos ajude, nos dê uma aula edificante, mais uma vez, em nome de Jesus. Olá, povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês para adorar o nome do nosso Deus com mais um louvor da nossa harpa cristã. E o louvor dessa semana é o 515, que tem por título Se Cristo Comigo Vai. Tenha certeza, Cristo vai contigo nesta caminhada. Vamos adorar em nome de Jesus? Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui cantar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é a minha luz. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais
temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que na nossa caminhada nós vamos encontrar atitudes, palavras, situações para nos fazer desanimar, para nos fazer parar, para nos desestruturar muitas vezes. Mas se nós temos a certeza que Cristo vai na nossa frente, nós não podemos parar jamais. Então tenha sempre essa certeza, ó. Se Cristo comigo vai, adore a Ele, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia! Tenha certeza, Deus é contigo. Que Ele te abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Deus seja louvado, Deus seja glorificado mais uma vez pela participação da minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna. Eu e ela precisamos muito, e a família, claro, precisamos muito da ajuda de vocês em oração, mas que o Senhor possa continuar abençoando a vida dela, usando a sua vida, meu amor, que o Senhor possa continuar fazendo de ti um instrumento nas suas mãos. Quero aproveitar e deixar um beijo para minha mamãe Marina, que está sempre nos assistindo aqui, para a glória de Deus, agora no mês de outubro, ela vai completar 80 aninhos e vai ser tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Bom, vamos lá. Eu quero começar aqui com o que vamos estudar no próximo trimestre. Já está liberada aí a revista do próximo trimestre, o quarto trimestre de 2025, Lições Bíblicas CPAD Adultos, e o tema é Corpo, Alma e Espírito. Tricotomia, tá? A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Veja que nas orações que eu faço aqui no canal, eu sempre falo sobre a questão do Senhor querer nos fazer parecer com Cristo. Este é o propósito de Deus, nos fazer parecer com seu Filho. Então nós precisamos crescer. Corpo, alma e espírito. O homem não é dividido. Nós vamos falar sobre isso. E nós teremos como comentarista aí o pastor Silas Queiroz, que é um jornalista, bacharel em teologia e direito, especialista em direito público e processual civil e procurador-geral do município de Ji-Paraná, em Roraima. Atua como pastor nas congregações de Ji-Paraná, cidade na qual reside. Então, depois eu vou colocar para vocês aí nas próximas lições o que vamos estar estudando, tá bom? Então temos aí o terceiro trimestre de 2025, a igreja em Jerusalém, e o tema de hoje é uma igreja que se arrisca. Uma igreja que se arrisca. E a pergunta é, você está disposto a arriscar tudo pela fé em Cristo até a sua vida? Ah, irmãos, isso é muito sério. Essa é a lição poderosa que vamos aprender com a vida de Estevão para a igreja da atualidade, como eu disse no início do vídeo, certo? Então vamos lá. Hoje é a lição de número 9, que será ministrada no dia 31 de agosto de 2025. Texto áureo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Atos 7, 55. Veja que durante as aulas nós temos falado sobre a questão de cheios no sentido de ser batizado e cheios no sentido de capacitação para determinada situação. Nesse momento, Estevão precisava dessa capacitação, porque logo após ele seria apedrejado. Verdade prática, a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar o mundo
que é hostil à sua fé e valores. Você tem observado que, principalmente na nossa nação, vamos falar do nosso país, como as coisas estão sendo desenvolvidas, as coisas estão acontecendo. Nós temos que ficar observando tudo isso, estar em oração, estar em vigilância. Por quê? Porque as coisas começam no meio político, mas elas vão acabar no meio religioso. Sempre foi assim na história. Por quê? Porque o povo de Deus é um povo que não está disposto a obedecer quando as leis vão contra a palavra de Deus. Então, nós seremos alvos de perseguição por causa disso. Então não se engane. Às vezes, não, tá tudo bem. Ou então, mas é assim mesmo. A Bíblia diz que nos últimos tempos... mas isso não quer dizer que eu vou me acomodar, que você vai se acomodar. Nós temos que fazer o nosso papel como cidadão. Nós somos cidadãos que estamos aqui nessa terra, temos uma cidadania celestial, mas também estamos aqui nessa terra. Então nós temos o nosso papel, nós temos o nosso dever. Veja que no trimestre que vem vai tratar de corpo, alma e espírito. A lição não vai tratar só da alma e do espírito. O corpo deixa pra lá, não importa. Claro que importa. Então nós temos que ter uma visão total, não uma visão parcial, espiritualizar tudo e achar que é assim, não. A igreja primitiva enfrentou grandes perseguições. Pastor, mas acontece que eles não podiam se posicionar em determinados assuntos naquela época, é claro, porque era um império. Mas nós vivemos numa chamada democracia. Então nós podemos fazer a nossa parte como cidadão? Sim, entenda isso. Leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 6, versículo de 8 a 15, capítulo 7, do 54 ao 60. E eu deixo como recomendação, tá bom? Eu tenho aí gravado Entendendo Atos 6 e tenho também Entendendo Atos 7. Assista esses dois vídeos que vai dar uma boa base para que você possa, você que é professor, ministrar as aulas, e você que não é professor, ter um entendimento desse assunto. É importantíssimo. E também eu tenho aí a Igreja que se arrisca na versão direto ao ponto, onde é uma versão mais resumida, é uma versão mais objetiva. Então tudo isso está à disposição para que você possa aprender mais sobre a palavra de Deus. Não tem desculpa que não tem conteúdo. Se não aprende, é porque nós não fazemos a nossa parte, nós não nos esforçamos, tá bom? Vamos lá? Palavra-chave, martírio. O que é martírio? No contexto bíblico do Novo Testamento, o martírio é o testemunho fiel de Cristo, até as últimas consequências. Por isso que foi falado sobre você estar disposto a arriscar a sua vida pela fé em Cristo, até mesmo entregar aí a sua vida, perder a sua vida por causa disso, né? Arriscar tudo por amor a Cristo, pela fé em Cristo e até mesmo a sua vida. Isso é martírio. Últimas consequências mesmo diante da perseguição e da morte. A palavra vem do grego martíria, testemunho, ou martis, testemunha, indicando que o mártir não apenas professa a fé, mas confirma com a própria vida e, se necessário, com o derramamento de sangue, a verdade do evangelho. Foi o que aconteceu com Estevão. Ele foi até o fim. Eu quando leio a história de Estevão, fico pensando que muitas vezes nós cristãos nos apoiamos em coisas que não têm sentido bíblico. Às vezes eu vejo pessoas dizer assim, não, mas acontece que eu não preciso me preocupar tanto porque Deus tem usado a minha vida para realizar a sua obra e eu tenho certeza ainda que eu tenho muita coisa para fazer porque eu tenho utilidade no reino. Quanta utilidade Estevão teria no reino? Da forma que ele foi usado. E Deus quis escolher ele naquele momento. Então não se garanta nisso não. Irmãos, vamos aprender uma coisa. Quem me acompanha aqui no canal tem assistido até essa série de vídeos em Atos, tem um panorama, tem de Atos 1 até Atos 7, e eu vou, se Deus me der graça, eu quero gravar até Atos 28, sabe que eu tenho falado sempre aqui sobre a questão de você entender a continuidade em relação à palavra de Deus. Então, nós precisamos observar o modo de Deus operar diante da história bíblica. Às vezes eu estou muito preocupado apenas com como Estevão agiu, mas presta atenção como Deus age também na história, porque você vai ver o modo operante de Deus. Então, para Deus não tem esse negócio não. Tu pode estar sendo muito usado, pode estar no auge do ministério e Deus falar, eu quero você. Acabou, vai levar você em ponto final.
Então pare de espiritualizar as coisas e achar as coisas que não têm base na palavra. Deus pode levar, sim, ele faz como ele quer, ele é o dono da obra. Ah, mas ele seria muito útil, mas Deus quis levar ele e ponto final. Vamos lá, introdução. Na lição de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia. Veja que na lição anterior, nós falamos do capítulo 6, mas mais a nível da parte de assistência social. Hoje nós vamos falar do capítulo 6, mais a nível da perseguição, a nível de Estevão, tá? Antes falamos sobre a igreja que sabe como enfrentar os problemas. Agora vamos falar da parte de perseguição nesse sentido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da igreja cristã, quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. A perseguição veio e agora os cristãos precisam cumprir aquilo que Jesus determinou. Estava tendo, portanto, o cumprimento das palavras de Jesus de que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 8:1 marca o início daquilo que foi anunciado em Atos 1:8. Ou seja, a igreja teve que sair. Vamos lá. 1. Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Por que a igreja tem sua fé contestada? Porque os valores da palavra vão contra os valores do mundo. Aí ela tem a sua fé contestada. Durante a história, a igreja foi perseguida, o cristianismo foi perseguido por quem se dizia servir a Deus, que não participava do cristianismo, como aí também, nesse tempo, o judaísmo, os judeus que estavam no judaísmo perseguiam também, e também foram perseguidas, a igreja foi perseguida pelo mundo de uma forma geral. Então nós precisamos nos preparar para isso, irmãos. Quanto mais os dias passam, mais o funil as coisas vão se afunilando. E vamos acovardar? E vamos ficar com medo? Então que cristãos somos nós? Eles não tinham medo não, irmãos. Eles tinham coragem em Deus. Agora eles estavam revestidos de poder. É aqui que está a grande questão. Se você e eu quisermos fazer na força do nosso braço, realmente não dá. 1. Aprendendo com Estevão. Com Estevão em Atos 6 e 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Você entendeu isso? Então pare de levar para o lado, ai, estão me perseguindo, ai, não me aceitam. Ah, irmãos, isso vai fazer parte da vida cristã. Se prepare, perseguiram a Cristo, vão perseguir você também. Se oporam a Cristo, vão se opor a você também. Ah, mas acontece que essa perseguição está vindo dentro da própria igreja. Vai acontecer também. Vai acontecer. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios que havia divisões, e ele fala que até era necessário, não no sentido de ter que ter divisão, mas para que os fiéis fossem o quê? Vistos. Para que os fiéis fossem o quê? Aprovados. Então entenda isso, permaneça na sua posição. Ele enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova sem espaço para indecisão. Ah, eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? Eu sou ou não sou? Eu digo que sou ou não digo que não sou? Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender sua fé. Então ele tem que ter preparo. Explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja. E cada crente precisa entender no que acredita e como responder aos desafios. Às vezes até parece... Quando eu falo aqui, durante os programas eu falo do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, e aí você talvez possa pensar assim, ah, mas o interesse é apenas em vender curso. Nós, pela bondade de Deus, pelo chamado, porque Deus assim o quis, porque por mim não faria isso jamais, mas Deus assim o quis, vivemos do Evangelho. Muito bem, então eu anuncio aqui 2 coisas, o plano de slides da EBD comentado online e anuncio também o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Se tiver mais produtos no futuro, eu posso anunciar também sem nenhum problema. Que o conteúdo em si ele é gratuito. Agora, anunciar isso é uma decisão sua. Mas a grande questão é, muita gente não consegue compreender. A gente investe em tanta coisa, então por que não investir na nossa vida, na nossa compreensão da palavra de Deus? Mas mesmo assim, se você decide não querer,
tem quase 1000 vídeos aqui no canal para você poder aprender a palavra. Mas não, irmãos, nós passamos quase o dia todo rolando tela de celular o tempo todo e vamos lá, entretenimento. Qual é a notícia? Notícia, vai. O que isso te faz e me faz crescer? O que isso muda a minha vida e muda a sua vida? Às vezes você tá triste, cabisbaixo, nada dá certo, as coisas não acontecem, mas você tá investindo, você tá gastando o teu tempo e a sua energia com coisas que não vão te fazer crescer. Entenda isso, e fora que a perseguição vem, a oposição vem, e você não sabe como reagir. Por quê? Porque você não está fundamentado na palavra. Você não tem base bíblica para poder contestar aquilo. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele usou a palavra para vencer. Então estude a palavra, medite na palavra, viva a palavra. É importante falar isso aqui. 1 Pedro 3,15 diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão. Mansidão é domínio sobre a força, ou força sobre domínio, ou seja, você poderia fazer alguma coisa, mas você não faz. Por quê? Porque você consegue ali se manter na posição. Vossos corações estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O cristão deve estar apto a apresentar a razão. Razão é logos, palavra da esperança. Isto é uma explicação clara da fé em Cristo ressuscitado, como fez Estevão no sermão, que fundamenta a esperança da vida eterna. Esse testemunho não se trata de uma disputa, mas de proclamar a verdade divina em submissão ao Senhor. Se entrar no seu ou no meu coração a questão de disputa, nós saímos do espírito e começamos a operar na carne. Porque aí é uma questão de vencer. Aí não tem a ver com a obra de Deus, tem a ver com a minha vida. Tem a ver com eu querer vencer. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Eu sei defender, mas tem que estar preparado. E quando vem a perseguição? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Muitos de nós têm mostrado aí até um desempenho em pregar, tá pregando para um lado, pregando para o outro, viaja daqui, viaja dali. Mas estamos prontos para enfrentar a perseguição sem negar a Jesus? Porque essa é uma questão importantíssima. Uma coisa é eu pregar, eu ensinar daqui para ali. Outra coisa é, por causa de pregar e por causa de quem somos, estarmos prontos para a perseguição. Estamos prontos. E aí o texto deixa claro que para poder conseguir passar por isso, precisamos da capacitação do Espírito Santo, que é chamado de ser cheio em várias passagens de Atos. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto não é uma coragem no sentido de uma coragem sem pensar, uma coragem humana, é uma coragem de capacitação do Espírito. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou a própria vida. Em quantos países aí, eu já coloquei para vocês, vários países, é só você acessar o site Portas Abertas. Não pode sequer ser cristão em alguns países. Perseguição total. Não pode. Aí, olha o que está acontecendo no nosso país, irmãos. Não temos como fechar os olhos. Isso vai acabar chegando até nós de uma forma mais agressiva. Nós temos que estar preparados. A igreja precisa estar em oração. Nós temos que cumprir 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos nos humilhar. Muitos de nós temos nos desviado para caminhos, entendeu? Pensando mais em promover o nosso nome, em destacar a nossa pessoa. Nós precisamos entender. Tem muito cristão que prega em cima de púlpito, que Deus tenha misericórdia de mim. Que pregamos em cima de púlpito de igreja e que na hora que começar a perseguição vamos nos acuar, vamos correr, vamos nos esconder. Vamos precisar ter entendimento disso, irmãos. Precisamos entender isso.
A perseguição tem vindo de forma ideológica, mas já está começando a vir de forma física, aqui no nosso país, prendendo pessoas. Preste atenção, envolvendo pessoas em situações no qual não é verdade. Então vamos estar atentos. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso significa perder a liberdade ou até a própria vida. O que nós podemos aprender aqui? A vida de Estevão nos desafia a cultivar uma fé que não apenas crê, mas também sabe por que crê. Eu creio. Mas por que você crê? Estudando as escrituras para responder com sabedoria quando questionados. Quantos de nós sequer lê a Bíblia? E não é por falta de ter condições para compreender. Aqui tem o Entendes Tu que Lês, que é o programa principal do canal. O programa principal é a exposição da palavra. EBD comentado online é justamente a compreensão, é uma explicação. Então tá dentro do Entendes Tu que Lês. Entendendo. Fora isso, tem o canal no Telegram que eu te aconselho a assistir, a seguir o canal no Telegram. Por quê, pastor? Porque nós não sabemos o que pode acontecer. Sabemos. Tem um monte de situações aí que tá acontecendo, nós não sabemos. De repente pode haver restrições. Não queremos mais redes sociais no nosso país. Dependendo da rede, não vai ter mais. Então me siga lá no Telegram, para você poder, o link está na descrição. Mais do que isso, ele nos mostra que a fidelidade a Cristo pode exigir um custo e devemos estar dispostos a pagá-lo sem recuar. Em vez de temer a oposição, devemos vê-la como oportunidade para testemunhar com convicção e amor, confiando que mesmo em situações extremas, Deus nos sustenta. Se nós, quando passamos por oposição dentro da obra, nos acuamos, não queremos mais ir, queremos entregar a responsabilidade, imagine se vier uma perseguição a nível da nossa própria vida. O que nós vamos fazer? A firmeza de Estevão nos inspira a viver com integridade, prontos para defender a verdade sem perder a graça. 2. A fé sob ataque. Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões fora do território de Israel. Eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Atos 6, 9. Eles não concordavam. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, 8. É interessante observar que o verbo grego usado aqui, anisteme, com o sentido de levantar, é o mesmo verbo usado por Marcos, evangelista Marcos, no seu evangelho, quando disse que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus. Então esse levantar é se opor. Marcos 14, 57. Anteriormente, Cristo já fora atacado no seu ministério terreno. Agora o ciclo se repetia com seus seguidores. É só observar. Jesus disse que se perseguiram a ele, ia perseguir nós também. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá um lugar, sempre haverá em algum lugar um levante. Cristãos que não são perseguidos, igrejas que não são perseguidas, é que elas estão trilhando com o mundo. Pode ter certeza. É fato. Não é você procurar perseguição, mas vai haver. O crescimento da igreja e o testemunho ousado dos crentes inevitavelmente atrai a oposição do mundo religioso e secular, especialmente quando a igreja desafia as tradições. João 15, 18 a 21. Neste episódio, o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas por motivo das pessoas se renderem a um evangelho de poder. Uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sua fé contestada. Então eles do judaísmo estavam vendo a religião ser esvaziada e as pessoas migrando, saindo do judaísmo e indo para o cristianismo. Aí o que aconteceu? Inveja. Isso não aconteceu também na época, né, da Idade Média, lá, a situação que estava acontecendo e veio acontecendo. E houve perseguição de dentro da própria igreja, que se dizia igreja, perseguindo o cristianismo também. E aí? Olha que situação.
quando eu falo se dizer igreja, que eu estou falando daquelas pessoas que usaram o poder que tinham para perseguir. Então eles não estavam fazendo uma obra para Deus. Paulo pensava que estava fazendo uma obra para Deus, ele estava fazendo uma obra que não era para Deus. Tanto é que Jesus diz, por que tu está me perseguindo? Então quem persegue a igreja, mesmo que se diga fazer parte da igreja, não está fazendo obra para Deus. O que podemos aprender nesse ponto? A oposição que Estevão enfrentou logo após realizar milagres nos ensina que a verdadeira fé cristã e o evangelho de poder são alvos de ataque. Porque eles não tinham o poder do Espírito Santo, então eles ficavam com inveja. Mas eles também não queriam esse poder. Eles não queriam sair da posição que tinham. Porque se eles saem da posição que têm, eles têm que admitir que estavam errados. E o orgulho humano não deixa. Então eles não voltam atrás, eles só avançam, nunca retrocedem. No sentido de se arrepender. O que é arrependimento? É dar meia volta. Mas o orgulho humano não deixa. Eu vou dizer que não. Durante todo esse tempo eu fui contra e eu vou ser contra até o final. Eu vou morrer assim. Então o orgulho humano impede com que a pessoa venha se arrepender da vida que levava para ter Cristo como Senhor e Salvador. Então eles começam o quê? A perseguir. A inveja dos religiosos diante de uma igreja que crescia demonstra que o avanço do reino de Deus inevitavelmente provoca resistência. Vai ter resistência. Neemias, quando foi para Jerusalém reconstruir muro, quando ele sai da Pérsia, que ele vai reconstruir muro, ele teve que se preparar para a oposição, para a rejeição, para a perseguição. Você também tem que se preparar, eu também tenho que me preparar. No sentido de pedir a Deus, Deus me ajuda. Não deixa eu esmorecer. Não deixa eu parar. Seja oposição de dentro ou oposição de fora. Entenda isso. Portanto, a lição é clara. Não devemos nos surpreender quando a oposição, mentiras e calúnias se levantarem contra nós ou contra a igreja, de modo geral. Pelo contrário, isso pode ser um sinal de que estamos caminhando em poder e verdade. É claro que pode ter casos de pessoas que alguém está se levantando e é porque ela está errada mesmo. Mas se você tem certeza que você está seguindo a palavra de Deus com base bíblica, não no que você pensa, não no que eu penso, e sim no que a Bíblia diz, é isso. A perseguição é uma marca da fidelidade a Cristo, repetindo o ciclo de ataques que ele mesmo sofreu. Jesus sofreu, nós vamos sofrer também. Agora, Pedro diz, ninguém sofra como malfeitor. Você vive tomando conta da vida dos outros, vive fazendo fofoca, vive fazendo intriga, daqui a pouco alguém se levanta contra você. Eu tô sofrendo por causa de Cristo. Não, você não tá sofrendo por causa de Cristo, você tá sofrendo porque você não tá vigiando. Eu não tô vigiando. Aí é diferente. 3. Disputa com Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece nossa atenção. É o vocábulo suzeteo. Tel. Tá? Teor. Traduzido aqui como disputavam. Disputavam com quem? Estevão. Atos 6:9. Os léxicos, ou dicionários de grego, português, observam que este termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Quando ele fala aqui de dicionários de grego português, é porque eles pegam a palavra no grego, que é o original, e traz para... verifica no português o que significa essa palavra no grego. Então, esse disputavam aí tinha a ver com uma questão de uma discussão religiosa ou filosófica, certo? Era uma forma de debater ideias e impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Então eles ganhavam no campo da ideia. E não é o que se faz hoje, só que com coisas distorcidas. As ideologias, os nossos adolescentes, os nossos jovens estão lá estudando, na própria escola, vão para a faculdade e eles estão sendo bombardeados de ideologias. E quando sai de lá, sai com uma cabeça totalmente virada. Com uma lavagem cerebral. Por quê? Porque não tem fundamentação nas escrituras. E é por isso que nós temos que investir nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens. Porque você pode estar muito bem firme, mas como é que vai ser seu filho no futuro? Quando você não estiver aqui, o que ele vai acreditar? Enquanto papai e mamãe estão aqui, tá bom. E depois que papai e mamãe não estiver, como é que faz? Como é que vai ser? Então você tem que se preocupar com isso. Você precisa ensinar seus filhos
Dá o melhor. A igreja precisa ensinar os jovens, os adolescentes, as crianças, ter trabalhos que venham de encontro a essa enxurrada de ideologias. Isso vai deixando, a coisa só vai piorar. Ah, mas a Bíblia diz... Não. Isso é omissão nossa. Omissão. Deus cobrou dos sacerdotes no tempo de Oséias. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aí logo após, nesse mesmo versículo 3, Deus fala contra os... Ele já tinha falado contra os profetas e agora ele fala contra os sacerdotes. De quem era o dever de ensinar a palavra para o povo? Dos sacerdotes. E eles não estavam ensinando. De quem é o dever de ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos? De quem é o dever de ensinar a palavra de Deus para o povo? Pastores, mestres, pregadores. Você não se colocou como pregador, pregadora? Você não aceitou? Então você tem que ser fiel à palavra, porque Deus vai me cobrar e Deus vai te cobrar. Não brinca com isso não, porque isso é muito sério. Nós influenciamos pessoas com aquilo que falamos. Deus está vendo como você está influenciando as pessoas que estão à sua volta. Deus está vendo como é que eu estou influenciando as pessoas que estão à minha volta. Deus vai requerer isso de mim e de você. Ah, é por isso que eu prefiro então nem pregar. Ah, é? Você vai ser negligente ao que Deus te chamou para fazer? Ah, é por isso que eu decido nem ensinar. Se Deus tem um chamado com você na área do ensino, ensine, mas ensine a palavra, não o que você quer. Agora, se Deus não te chamou para essa área, não pegue, porque você não vai fazer aquilo que Deus quer do jeito que Deus quer. Deus não te chamou? Não vá. Deus coloca cada membro do corpo no seu lugar específico. Não é você que escolhe, nem eu que escolho, não. É Deus quem escolhe. O que podemos aprender nesse ponto? O confronto com Estevão revela que, ao defender nossa fé, enfrentaremos não apenas ataques emocionais, mas argumentos elaborados que buscam minar a verdade cristã. Então não é só atacar sua moral, essas coisas. Também argumentos elaborados. E se você não tiver preparo na palavra, você é engolido. Isso nos exige estudo sério das Escrituras. Estudo sério das Escrituras. Tem gente estudando a palavra com o celular do lado, aí lê um pouco um versículo, daqui a pouco tá vendo o que tá acontecendo na rede social. Irmão, em nome de Jesus. Ou uma coisa ou outra. Não tem como. Meditação é inferir, é pensar, é refletir. Não tem como, tá? Isso nos exige estudo sério da Escritura e preparo intelectual para que possamos responder com clareza e fundamento, Colossenses 4:6. No entanto, nossa defesa deve ser feita com humildade e amor, visando a edificação e não a vitória no debate. O que nós propomos, o que nós temos em mente é edificar a pessoa, não vencer um debate. A verdade bíblica não precisa de manipulação retórica, mas de corações que a vivam e a proclamem com integridade. Paulo falou sobre isso. Não fui até vós com palavras persuasivas, mas o evangelho foi através do poder de Deus. A falsa narrativa. A igreja sempre teve que lidar e combater com as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo, João 7:12. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. Tudo mentira. Cuidado com essas narrativas que estão espalhando aí em redes sociais de pessoas que são pessoas sérias e estão inventando. Lembre-se que hoje existe algo chamado inteligência artificial. É fácil clonar a voz de alguém. Você pega aquilo como verdade, mas aquilo é um clone de voz. Cuidado! Não se meta em coisas que você não entende. Os especialistas têm que averiguar, aí você vai lá e aceita qualquer coisa como verdade. Ah, não, essa voz é voz de fulano. A inteligência artificial clona a tua voz. Clona com a maior facilidade, a minha ou a de qualquer outro. Então, cuidado com isso. Não. Antes era alguém imitando o outro com a mesma voz. Nós cansamos de ver programas de pessoas que conseguiam fazer a voz igual ao outro. Hoje isso pode ser feito através de inteligência artificial. Antes de uma imitação humana, agora de inteligência artificial. Qualquer notícia que aparece, você já tem ela como verdade. Cuidado aonde você está assistindo isso. Existem lugares que já tem uma tendência, um jornalismo tendencioso, justamente para poder enfraquecer os opositores, que eles chamam de opositores. Porque eles não aceitam a verdade. Então, cuidado. Agora, se você quiser continuar sendo enganado, é um direito que te assiste. Depois,
paga a conta. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César. Paulo estava pregando contra decreto? Não! Paulo estava indo contra as ordens do império? Não! E aí? Hoje, o que é muito falado? Está indo contra a Constituição. Está indo contra as coisas. Não. Aí você vai vendo lá, a Constituição diz uma coisa e está sendo feito outra. A Constituição diz uma coisa e está sendo feito outra. A Constituição diz uma coisa e está sendo feito outra. Nós, como cidadãos brasileiros, deveríamos conhecer, pelo menos de forma geral, a nossa Constituição. Nem isso nós queremos saber. Estamos nem aí. Irmão, sabe o que acontece? Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Quando você não conhece seus direitos, e também não conhece os seus deveres, você erra. O povo de Deus, no Antigo Testamento, precisava conhecer seus direitos e seus deveres. Qual era o manual deles? Qual era a constituição deles? A própria palavra. Porque para Israel, a lei de Deus era a sua própria constituição. Para Israel. Nós, brasileiros, temos uma constituição, mas para Israel era a própria lei de Deus, que era a Constituição. Então ali tinha direitos e deveres. Eles tinham que conhecer os dois. Nós não estamos nem aí para os nossos direitos e deveres a nível da Constituição do nosso país. Então somos enganados porque não conhecemos os direitos. E a Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Ali é da palavra. Mas quantas pessoas são enganadas nos nossos dias porque não estão nem aí para os seus direitos e para os seus deveres. Quando você conhece os seus direitos, é mais difícil, e os seus deveres, é mais difícil de você ser enganado, mas nós não estamos nem aí. Culturalmente, nós não damos a mínima para isso tudo. Então vem alguém e diz, é assim, só que lá está escrito ao contrário, mas a gente não consulta. E quando Deus levanta alguém para mostrar, tá? Artigo tal, inciso tal, você não acredita. Por quê? Porque você sequer observou a Constituição alguma vez na sua vida. Então você, não, isso aí tudo é falácia, isso tudo é mentira, isso tudo é engano. Por que você não conhece? Então olha só como é que nós vamos nos enfraquecendo. Como cidadão, nós estamos aqui, nós somos brasileiros, irmãos. Então entenda isso. Aí disseram que o apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César. Quando isso aconteceu? Nunca. Mas se você não conhece os decretos de César, você acreditaria no que estavam dizendo. Então o povo leigo acreditava. Ele está pregando contra os decretos de César. A mesma coisa hoje. Esses crentes estão ferindo a Constituição. Você não conhece a Constituição, então você vai acreditar no que estão dizendo. Agora, quando você conhece, diz, não está ferindo, não. Porque a Constituição diz isso. A Constituição nos dá liberdade de expressão. E se alguém fala de forma desordenada, que seja acionado na justiça comum, porque ele é uma pessoa comum. Irmãos. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César. E pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar deuses estranhos. Tudo isso é narrativa. E o que é narrativa? Eu tenho que falar, porque hoje está em narrativa. Dizem o que você não disse. Falam o que você não falou. Acontece. Aqui no canal mesmo já aconteceu. Eu expliquei algo numa aula, e aí a pessoa veio até mim, perguntou, e ela conseguiu entender, mas na mente dela, inicialmente, ela não entendeu. E ela disse que eu disse o que eu não disse. Aí eu falei, não, dá uma olhada lá na aula, lá, assiste a aula lá. Eu disse isso, mas sabe o que é isso? Às vezes é a gente não prestar atenção no que está sendo dito. Aí a gente pega partes da aula, pulando o contexto, e acaba se enrolando. Criar narrativa significa elaborar versões distorcidas ou seletiva de fatos. Durante a aula aqui eu estou falando. Se cortarem um pedacinho do que eu falo, dependendo do que eu estou falando, pode dar a entender que eu estou falando uma coisa errada. Pode dar a entender. Por quê? Porque pegaram só um pedacinho. Só que quando você pega o contexto inteiro, você fala, não, ele não estava falando disso. Então, irmãos, isso é criar narrativa. Versões distorcidas ou seletiva de fatos.
apresentando apenas partes convenientes. É o que mais está se fazendo nos dias de hoje. Nós estamos tendo uma enxurrada dessas narrativas em redes sociais. Coisas que não são verdades. Ou falsas para induzir os outros a acreditar em algo que não corresponde à realidade. Foi o que fizeram com Estevão. Foi o que fizeram com Jesus. Foi o que fizeram com Paulo. Com o objetivo de prejudicar a imagem, a reputação ou a credibilidade de alguém. Porque quando Deus levanta alguém para levar a verdade, eles querem o quê? Denegrir o quê? Vamos lá? A imagem, a reputação e a credibilidade. Porque quando você destrói a imagem, a reputação e a credibilidade de alguém, ele não tem mais como se posicionar. Por que que Neemias, para esses cristãos que são muito espirituais, deixa eu deixar aqui um texto na palavra. Por que que Neemias, quando começaram a acusar ele de você quer se fazer governador? Você quer se fazer governador? Por que que Neemias não ficou só orando? Para esses crentes muito espirituais que falam que só tem que orar. Só orar, não tem nenhuma ação, tem hora que só cabe oração. Vai além do que podemos resolver, mas tem hora que você pode agir sim. Por que que Neemias não ficou só na oração? Neemias defendeu. Não, isso é mentira. O que você está falando, o que vocês estão falando, não é verdade. Neemias teve que se defender. Por quê? Porque como Neemias estava realizando uma obra para Deus e ele estava de frente, se ele não se defende, a sua imagem tinha sido prejudicada, a sua reputação e a sua credibilidade. Aí o que acontecia? O povo abandonaria Neemias junto de Neemias para fazer a obra. Então ele tinha que se posicionar. Quando é que eu e você vamos nos posicionar para defender a nossa reputação, imagem e credibilidade? Quando o que estão falando ataca diretamente o que estamos fazendo para Deus. Aí não tem jeito. Aí você tem que se posicionar. Caso contrário, você vai perder a autoridade ali naquele ponto, porque Deus não tem como trabalhar naquilo que você não quer se posicionar, e aí a obra começa a ficar prejudicada. Hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Você pode reconhecer algumas dessas narrativas, tá cheia delas. Se você abrir suas redes sociais agora, você vai ver um monte delas. Você pode até não gostar de A, de B ou de C, mas dependendo do posicionamento dessa pessoa... Ah, tem um monte de coisa que essa pessoa fala que eu não concordo. Tá bom, tudo bem. Mas quando se fala de liberdade de expressão, quando se fala de poder ter a liberdade de se falar, de não aceitar determinadas coisas, isso tá de acordo com a Constituição? Tá. Então você deveria dar apoio nessa parte. Porque isso fala de todos nós, não fala... E aqui eu tô falando dos cristãos principalmente. Isso não fala de A ou de B. Mas se nós ficarmos divididos, o que vai acontecer? Daqui a pouco a sua liberdade e a minha liberdade está cerceada. E na verdade houve pessoas que se levantaram, mas nós, porque não concordávamos com isso ou com aquilo, não conseguimos diferenciar as coisas. Não conseguimos. Você tem que aprender uma coisa que Deus me ensinou. Aprenda a dividir a pessoa por partes e o que ela fala. Tem isso aqui, isso aqui eu não concordo com o que ele falou. Mas isso aqui, agora, parece que uma vez que você não concorde com alguma coisa que alguém falou, você não concorda com nada do que ele fala. E tem coisas que ele fala que é verdade. Ah, mas eu não vou concordar porque aí eu vou acabar dando pra ele credibilidade. Ah, irmãos, em nome de Jesus, vamos parar de ser criança. Eu preciso parar de ser criança espiritual. O que podemos aprender nesse ponto? A história da igreja nos alerta que falsas narrativas sempre surgirão para distorcer a verdade do evangelho. Em vez de surpresa ou medo, devemos responder com discernimento, conhecendo profundamente... Conhecendo o quê? Profundamente a palavra para identificar enganos. Mas tem muita gente que não conhece. E eu falo com muita tristeza que mesmo nós, pastores, evangelistas, presbíteros, não conhecemos. Tem muitos que estão nessa posição que não conhecem. Professores de escola dominical, pregadores, ou pregadoras, ou professoras, não conhecem. E aí, vira e mexe, estamos falando coisas que não tem nada a ver. Tá? Eu falo com muita tristeza. Nós, eu estou incluído, como Neemias se incluiu na oração para pedir perdão, como Daniel se incluiu, como Esdras se incluiu, eu me incluo também. Nós. Em vez de surpresa ou medo, devemos responder com discernimento, conhecendo profundamente a palavra, para identificar enganos. Atos 17, 11. Examinar as escrituras, ver se é aquilo mesmo.
E com testemunho prático, vivendo de modo que nossa conduta desminta as calúnias. Então nós temos que ter conhecimento, mas a nossa conduta tem que desmentir as calúnias. Certo? 1 Pedro 2,12 diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, não cristãos, para que naquilo que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. A melhor defesa contra mentiras não é apenas reagir, mas irradiar a verdade de Cristo com amor e firmeza, confiando que a luz do evangelho prevalece. Há coisas que nós precisamos só orar. Há coisas que nós precisamos nos posicionar. Vou dar um exemplo. Uma igreja tem um pastor. Ele é o pastor da igreja. Começa a se levantar um motim dentro da igreja. Oposição. Dentro dessa oposição, tem obreiro do ministério envolvido. Gente grande envolvida. O que o pastor vai fazer? Ele vai orar. Só orar? Não, ele tem que agir. Ele vai chamar essas pessoas e vai ver o que está acontecendo. É claro, chamar junto com os outros que estão com ele. E dependendo da situação, filho, não tem jeito não. É corte rápido. Pá! Acabou. Tá disciplinado, tá fora. Ah, mas isso é autoritarismo. Não, isso não é autoritarismo. O pastor está de acordo com a palavra de Deus, a igreja tem opositores, ele tem que se posicionar, ele não vai só orar. Se ele ficar só orando, eles vão ganhando o coração do povo, vão ganhando, daqui a pouco o pastor é jogado lá fora. Ah, mas Deus vai permitir isso? É claro que vai. Mas por que Deus permite? Porque ele não se posicionou. Tem que se posicionar. Se Deus colocou ele como líder, ele precisa se posicionar. Ou vai ficar esperando? Não tem como, irmãos. Deus não faz a nossa parte. Deus move céu e terra naquilo que você não pode fazer, mas Deus não move um pedacinho naquilo que eu e você podemos fazer. E em nome dessa espiritualidade, eu não falo nada, eu vou ficar quieto e nada. Ó, eles só vão ganhando o coração do povo, que nem Absalão. E daqui a pouco tá o Davizinho fugido. Vai embora. Por que isso aconteceu? Porque Davi não se posicionou naquele momento. É simples assim. Você quer passar por isso? Fique à vontade. Que Deus nos dê um coração sábio, mas que tenhamos coragem para nos posicionar. Ah, mas se eu me posicionar, parte do povo vai embora. Ué, eles não querem ir embora? Eles vão, depois eles voltam. Pode deixar que eles voltam. O tempo passa. Agora, quem não pode voltar é quem faz rebelião. Rebeliado, obreiro rebeliado, não dá para trabalhar com quem é rebeliado. Porque nem no céu Deus deixou Satanás voltar. Então vamos lá. Vamos refletir sobre esse tópico. Você se sente preparado para defender a sua fé quando ela é questionada? Vamos nos preparar. Não é só orar, não é só jejuar, tem que conhecer Bíblia, tá? O que você tem feito para aprofundar nas Escrituras e combater as falsas narrativas sobre a igreja e o Evangelho? Conhecer a palavra é para a sua própria vida. Para que o inimigo não lance aqueles dardos na minha mente e me faça acreditar nas mentiras dele. Mas também para eu saber me posicionar diante de situações. Então preste atenção. Eu quero colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá?
do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso, e para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, aonde você vai instalar no seu celular, e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então, você tem aí uma ferramenta onde você vai fazer um pequeno investimento comparado aos investimentos que muitas vezes muitos fazem, e você vai ter a oportunidade de seguir um passo a passo e você vai ter compreensão. Compreensão essa que é colocada aqui pela nossa irmã Ivanilda Amparo. Eu já coloquei e volto a colocar para você. Olha o que ela diz no testemunho dela. É ela dizendo, foi algo que ela fez espontaneamente. Fiz o curso e recomendo, aprendi muitas coisas que jamais imaginava e de forma esclarecida, simples e com grande conteúdo e indicações para o nosso crescimento espiritual. Olha quantas coisas ela está falando aqui. Depois desse curso, muitas coisas mudaram dentro de mim. A palavra transforma de dentro para fora. Porque muitas vezes você não sabia daquilo. Então, quando você tem conhecimento, aquilo vai sendo transformador. E abriu mais a minha visão para as vontades de Deus em minha vida. E caminhada cristã. Pastor de excelência no ensino. É ela falando, tá? Que Deus continue capacitando para alcançar pessoas que precisam dessa direção e praticar de forma correta os ensinos da palavra de Deus. Eu quero agradecer mais uma vez a nossa irmã Ivanilda Amparo e todos que deixaram depoimento. E se você quer deixar um depoimento, tem que ser um depoimento curto. Um depoimento pequeno. Se você quer deixar um depoimento sobre a sua experiência com o curso, deixe, porque eu posso, se assim Deus permitir, colocar aqui, tá? Eu digo assim, permitir no sentido assim, se houver essa oportunidade, eu colocar aqui também, como a nossa irmã Ivanilda Amparo. Quando ela colocou isso, ela não sabia que eu poderia usar isso aqui e colocar ela falando o que ela falou, mas foi muito impactante o que ela tá falando. Então, faça você também. Curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. O link tá na descrição, no comentário fixado e nos vídeos de recomendação. E eu quero lembrar a você, se o canal tem sido edificante para você, por que você ainda não se inscreveu? Por que você ainda não ativou o sininho das notificações? Por que você não envia? Tá aqui, ó, um link. Por que você não compartilha esse vídeo nas suas redes sociais? Fala com as pessoas que você conhece sobre o canal. Por que você não deixou o seu like ainda e fez o seu comentário? É hora de você pensar nisso. Vamos lá? 2. E lembrando a você, nós temos aqui a aula direto, olha aqui, a aula direto ao ponto. Essa versão aqui é uma versão mais curta, tá? Uma versão mais objetiva. Então, se às vezes você fica um pouco incomodado com o tempo, você pode aí assistir essa e ver se ela se encaixa na proposta que você tem, tá? 2. Estevão e a igreja que defende sua fé. 1. Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa apaixonada da fé, irmãos. É corpo, alma e espírito. Tudo junto em Estevão. Usando a própria história do povo de Israel como base. Como é que ele falaria da história do povo de Israel se ele não fosse um conhecedor das escrituras? Quem era Estevão? Era diácono. Alguém vai dizer, era um diácono. Mas ele era um diácono que conhecia as escrituras muito mais do que muitos pastores dos nossos dias. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então vamos nos esforçar, meus irmãos. Vamos estudar. Eu não estou falando daqueles pastores que são homens simples, às vezes tiveram muita dificuldade. Eu não estou falando desses homens. Estou falando deles que não tiveram oportunidade de estudar, que tem uma limite. Não é desses homens que eu estou falando. Eu estou falando de gente que pode estudar, que foi para a escola, que estudou, que aprendeu, mas não quer debruçar para estudar a palavra, fazer um curso.
Não precisa. Ah, pastor, mas faz em outro lugar, faz na sua igreja, onde você achar, mas faça. Ah, mas isso vai me capacitar? Não, a capacitação vem pelo Espírito, mas acontece que o Senhor vai usar o que você está estudando para aplicar no seu coração. Você viu o que a irmã Ivanilda Amparo falou? Ela falou que aquilo fez ela mudar a forma dela ver as coisas. Agora, se você não estuda a palavra, como é que você vai ter mudança de mentalidade, se a mentalidade é mudada através das Escrituras? No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal da história: provar que Jesus é Cristo. O interessante é que é dito aqui que ele fez uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel. Isso aqui é para aqueles que falam que, mas porque Deus é capacita, mas ele teve que estudar. Ele teve que fazer a parte dele. O Espírito não poderia usá-lo com autoridade se ele não tivesse conhecimento das Escrituras, irmãos. E o conhecimento vem pelo estudo. Vamos estudar a palavra. Deus não vai mostrar para você nas Escrituras aquilo que você não estudou. Não adianta crer nisso. Isso é ilusão. Durante a sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José e Moisés. Como é que ele sabia disso? Você acha que Deus estava revelando para ele? Claro que não, Deus estava fazendo ele lembrar do que ele tinha estudado, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, que mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. Israel esperava o Messias, mas cadê o Messias? Esperamos o Messias. Quando Jesus apareceu, eles rejeitaram. Por quê? Porque eles queriam alguém para livrar eles do poder de Roma. Não era para livrar do poder de Roma, era para livrar da culpa e do poder e, no futuro, da presença do pecado. A defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve-se ter como objetivo central apontar para Jesus Cristo. Mas muita gente quer fazer defesa para apontar para si, não para Cristo. O que nós podemos aprender aqui? A defesa da fé não deve ser um mero exercício intelectual, para mostrar que você sabe muito, eu sei muito, mas uma proclamação apaixonada de Cristo como o cumprimento de todas as promessas de Deus, mostrando que Jesus é o cumprimento. Como Estevão, devemos conhecer profundamente as Escrituras para mostrar como toda a história bíblica aponta para Jesus, usando não apenas argumentos, mas também a autoridade do Espírito Santo. E aí eu não posso deixar de mostrar isso aqui. Aqui só está Atos 6 e 7. Só está Atos 6 e 7. Mas veja bem, todo livro da Bíblia, deixa eu te dar uma informação aqui. Todo livro da Bíblia não foi escrito, dividido em capítulos e versículos. Ele foi escrito, livro ou carta, foi escrito completo, completa. Então, quando era entregue, era lido completa, para ter a ideia do todo. Porque conforme ia se avançando na leitura, ia se tendo uma compreensão melhor sobre aquele assunto. Você já experimentou assistir um pedaço de um filme só? Você vai conseguir ter entendimento do todo? Não! Você pode até ter uma compreensão limitada daquela parte. Eu tô falando de você nunca ter visto aquele filme todo. E aí, você vai ter uma compreensão limitada. Mas para você ter uma compreensão, você vai ter que ver o filme como um todo, para poder analisar as partes. Então é importante, e a revelação é progressiva. Ela vai acontecendo passo a passo. Então, se você estuda só o capítulo 1 de Atos, você tem a limitação de não saber do que o livro trata como um todo. Por isso tem aqui no canal o panorama do livro de Atos, o panorama da carta de Gálatas, e vai ter outros panoramas, se assim Deus me permitir. E aí tem entendendo Atos 1 até 7, mas depois eu creio que vou conseguir fazer até o capítulo 28. Você vai ver a riqueza. Quem já assistiu? Pastor, eu tenho assistido. Coloca aí no comentário. Pastor, eu tenho assistido. Você vai ver a riqueza quando você sai de Atos 1, quando você entra em Atos 2, e aí tá interligado o assunto de um pro outro. De 1 pro 2. Do 2 pro 3. Mas eles voltam também. Do 3 pro 2, do 2 pro 1. Irmãos, porque é um só. Um livro só. Só que foi dividido em capítulos e versículos para nos facilitar. Então, irmãos, em nome de Jesus, o que podemos aprender nesse ponto? A defesa da fé não deve ser um mero exercício intelectual, mas uma proclamação apaixonada de Cristo como cumprimento, como foi dito, né? De Deus. Como Estevão, devemos conhecer profundamente as Escrituras para mostrar, como disse, toda a história bíblica aponta para Jesus, usando não apenas argumentos, mas também a autoridade do Espírito Santo.
Então o que o Espírito Santo faz? Você estuda, você tem uma vida de piedade, uma vida de obediência, e quando você abre a sua boca, o Espírito Santo te capacita. Ou seja, você é cheio do Espírito. E aí você é capacitado para, naquele momento, pregar a palavra. Para, naquele momento, ensinar a aula a lição da escola bíblica dominical. Você acha realmente que de mim mesmo, eu teria a condição de vir aqui e falar o que eu falo? Eu não tinha não, irmãos. É a capacitação do Senhor. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito e tudo que eu falo aqui é perfeito, mas eu estou mostrando que precisa de uma capacitação, semana após semana. Eu estou aqui desde o ano de 2020. São 5 anos. Ultimamente eu tenho gravado 4 aulas para o canal. Só do canal são 4. Só da EBD Comentada Online são 4. Uma pessoa me perguntou, pastor, o senhor... Eu vou até citar ela, irmã Daniela, de São Paulo. Deus te abençoe, irmã Daniela. Tá sempre acompanhando aqui o canal. Ela perguntou, o senhor tira o direto ao ponto de uma parte da aula completa? Não, é uma aula à parte. São 4 aulas. Fora o Entendendo. O Entendes Tu que lês, que agora estamos aí com Entendendo Atos. Às vezes são 5 vídeos por semana. As aulas, cada uma delas tem mais de 1 hora. As aulas completa. A direto ao ponto, não. E o Entendendo Atos também quase. Então, irmãos, brincando, aí são 5 horas só de gravação. Isso é fácil? Não. Só pela capacitação de Deus. Caso contrário, a gente para com isso. Nossa missão não é vencer debate, mas guiar pessoas à verdade salvadora de Cristo, mesmo que isso nos custe perseguição ou rejeição. A apologética eficaz sempre glorifica a Cristo, não o apologista. Olha que importante. Não estou procurando glória para mim. Se eu estivesse procurando glória para mim, eu estava perdido. Então entenda isso. 2. Não há conflito entre tarefas. Concluindo sua defesa da fé, Estevão diz, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistiu o Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Deixa eu fazer aqui uma correção, tá? A aula aqui não é editada, mas quando eu li corrido, tá? Aí a minha mente ficou pensando, eu tô lendo aqui, mas eu tô pensando. Aqui, ó, tá errado esse ponto aqui, não é esse o nome. Esse aqui é o nome do ponto da aula anterior, da lição anterior. Aqui é corações endurecidos. Perdoe-me, tá bom? Para você que é assinante aí, vai ser corrigido. Mas eu aqui não tenho como corrigir, então eu peço perdão em relação a isso. Talvez alguém nem esperou fazer a correção, vai botar lá, pastor, tá errado. Mas eu fiz a correção aqui no vídeo, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Concluindo sua defesa na fé, corações endurecidos, tá? Estevão disse, homens de dura cerviz e circuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistiu o Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão, em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Por quê? Porque eles eram homens de corações endurecidos. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco condena sem lhe dar antes a oportunidade. Eles tiveram a oportunidade, mas rejeitaram. Como é que você vai convencer pessoas como aqueles ouvintes de Estevão? Não tem como. É por isso que quando você fala do evangelho para alguém e você vê uma recusa muito forte, você só pode orar por essa pessoa. Tem gente que nem quer ouvir. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Você está entendendo isso? Então não tem como. Ah, pastor, mas esse coração endurecido é meu esposo. Esse coração endurecido é minha esposa. Esse coração endurecido é meu filho, minha filha. Nesse momento você só pode orar. Não adianta. Só Deus pode trabalhar se essa pessoa se inclinar, se essa pessoa permitir. Tá bem claro aqui. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Tem pessoas que não querem ser convencidas. Isso não quer dizer que você vai desistir dela. Pode ser que seja naquele momento. Mas você precisa ter cautela para não ficar batendo de frente direto, como muitas pessoas fazem, achando que elas vão conseguir convencer na marra. Eu sei que é a ansiedade querer ver a salvação na vida daquela pessoa.
Mas às vezes, irmãos, não é só querer ver salvação. Às vezes é querer ter o problema solucionado. Porque muita esposa sabe que se o marido aceitar Jesus, ele vai parar de fazer o que ele faz. Então ela vai ter alívio. Então ela tá pensando mais nela do que nele. Deus sonda o coração. Ele tá pensando mais nele do que nela, se Deus salvá-la. Eles estão pensando mais neles, pais, do que nos filhos. Agora, quando Deus sabe que o seu motivo realmente é a salvação daquela pessoa, aí isso muda tudo. Porque você não vai se comportar com essa questão de ficar chocando com a pessoa. Porque o Espírito Santo vai poder trabalhar no seu coração, no meu coração. Às vezes nós começamos a orar por pessoas à nossa volta porque elas estão nos incomodando. E aí a gente até pede para Deus, Deus, salva ela, salva ele. Mas na verdade Deus está vendo, para salvar para você poder não ser importunado, né? Você não está preocupado dela ir pro inferno, está preocupado dela ficar te incomodando. Irmãos, isso é muito triste para mim. Para mim é muito triste. Quando Deus me confronta, se eu chegar a fazer uma coisa dessa, para mim, eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha. Então, você precisa realmente ter compaixão daquela pessoa, mesmo que seja seu marido, mesmo que seja sua esposa, mesmo que seja seus filhos, ou alguém da sua família, ou alguém que você conhece. Tenha compaixão de verdade. Não queira se livrar do incômodo só, porque essa é uma oração que ela não está tendo efeito. Porque Deus está vendo que a motivação dessa oração é errada. Orar é certo, mas a motivação está totalmente errada. E aí Deus não tem como... Porque enquanto você ora pelos outros, Deus trabalha também no seu coração. Deus não tem nem como trabalhar no meu coração desse jeito. Porque eu quero me livrar do problema. Eu não estou preocupado com a vida daquela pessoa. E isso é muito triste. Muito triste mesmo. O que podemos aprender nesse ponto? O confronto final de Estevão revela que a rejeição ao evangelho muitas vezes não é por falta de evidência, mas por dureza de coração. Evidência tem, mas é dureza de coração. No caso dele, sinais, prodígios foram operados. Mesmo assim, eles não aceitaram. Isso nos ensina que ao compartilhar nossa fé, devemos discernir quando alguém está verdadeiramente buscando a verdade ou apenas debatendo por resistência. Você não pode ficar parando, gastando seu tempo com isso. Já aconteceu aqui no canal. Só veio aqui, falou alguma coisa, eu não... Aí foi lá no Instagram, lá no meu Instagram. Tá aqui, ó, Instagram. Ó. Cadê? Aqui, ó. Você pode me seguir lá, se quiser. Tá aqui. Foi lá no Instagram. Eu falo do Telegram, o Telegram aqui, ó. É tanta coisa. Tá aqui, ó, pra você, ó. Durante toda a aula o Telegram tá aqui, ó. O Instagram também tá aqui. É claro que o conteúdo mesmo tá sempre colocado aqui no canal. No Telegram nós fazemos algumas coisas lá também. Mas no Instagram você pode... Aí foi lá no Instagram. Queria falar sobre um assunto. Só que eu comecei a observar que ele queria debater. Falei, querido, o senhor não quer aprender, o senhor quer debater, eu não tenho tempo pra ficar debatendo. Deus não me chama. Ah, mas o senhor deveria ter tempo pra isso. Não tenho tempo, acabou, tá bloqueado e tchau. Ah, pastor, isso é falta de amor? Você acha? Então, fica com ele lá, debatendo você, porque eu não tenho tempo pra isso, não. Eu tenho mais coisa pra fazer. Todas as pessoas que entram em contato comigo pra poder pra pedir, não tem uma pessoa que pode dizer assim, eu entrei em contato com o pastor Mário Luna pelo WhatsApp dele, tá? Porque nem sempre eu vejo. A rede é aqui, tá? Principal. Aí você vai, a rede principal é aqui, o canal. Aí você vai lá no meu Instagram, nem sempre eu tô vendo Instagram, nem sempre eu tô vendo outras plataformas, vamos dizer assim, nem sempre eu tô vendo. Aí vai e coloca lá. E às vezes eu não vi mesmo, realmente eu não tô vendo. Aí eu não respondi, mas quem entra em contato comigo, todas as pessoas têm. Agora, se entrar em contato comigo pra debater, vai perder tempo, porque eu não sou esse homem que vou ficar perdendo tempo debatendo. Eu não quero ganhar disputa. Até quando eu estava dando aula em seminário de teologia, quando começava... Aqui não. Aqui não é ambiente para debate. Até porque era curso básico de teologia. Às vezes lá no bacharel lá, tem lá algumas questões e tudo. Agora ficar batendo, debate, isso não é aula de escola dominical, debatendo. Não, irmãos, não é ambiente para isso não. Não deixa isso acontecer não. Tem muita gente que não tem o entendimento, toma aversão de escola dominical por causa disso. Não deixa isso acontecer. Corta. No sentido, irmãos, esse assunto não dá para desenvolver aqui porque não é o tema da aula e ponto final. Acabou. Se posiciona. Agora é duro, né? Porque às vezes esses assuntos começam até por gente que é obreiro, aí começa com umas histórias, aí quando vê que não, o professor fica numa situação tão complicada, aí eu sei que não é fácil.
Mateus 7:6 diz: não deis aos cães o que é santo. Tá aí, ó. Nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando vos despedacem. O que isso significa? Deus está chamando as pessoas de cães e porcos. Está falando que eles agem desprezando coisas preciosas. O discípulo deve valorizar o que é santo e discernir a quem transmite, evitando desgastes e prejuízos espirituais. Isso aqui nem é acepção não, tá? A instrução não é sobre excluir pessoas da pregação, mas sobre cuidado em compartilhar verdades profundas com aqueles que mostram resistência ou hostilidade intencional. Nossa responsabilidade é proclamar com clareza e amor, mas o convencimento é obra do Espírito Santo. E é aqui que muitos de nós estamos errando, querendo convencer as pessoas com performance. Isso nos liberta da pressão de vencer discussões e nos lembra de orar para que Deus amoleça os corações endurecidos enquanto permanecemos fiéis à verdade. Vamos refletir sobre esse tópico? Quando você defende sua fé, o seu foco está em Jesus. Está em Jesus? Você tem orado para que o Espírito Santo quebrante os corações endurecidos por meio da verdade de Deus? O seu foco está em Jesus ou está em você? Você está defendendo você ou está em Jesus? Isso aqui é importante mostrar, tá bom? E aí, preste atenção. O que você acha de ministrar as suas aulas com material de apoio da EBD Comentado Online, edição adultos? Eu vou mostrar o passo a passo para você fazer isso. Você vai vir na descrição desse vídeo. Você, se estiver no computador, no celular ou no notebook, você vai vir aqui e vai ter a descrição e você vai precisar clicar na palavra mais. A descrição vai ser aberta. O primeiro link aqui é o plano de lições bíblicas CPAD Adultos. Quando você clicar aqui, você vai vir para esta tela, aonde eu ofereço o plano de assinatura em dois modelos, o plano Plus e o plano Básico. Tanto o plano Plus como o plano Básico você pode assinar assinatura mensal, trimestral ou semestral. Lembrando a você que quando você rolar a tela, vai aparecer os valores. Mas qual é a diferença entre o plano básico e o plano Plus? Todos os dois planos você tem aí o comentário em PDF para você poder imprimir. É idêntico ao que aparece na tela, sendo que o que está em preto é igual à revista e o que está em azul ou outra cor é o comentário que eu faço. Tanto o plano Plus como o plano básico tem o comentário para você poder imprimir em PDF, fazer suas anotações, enfim. Agora, se você assina o plano básico, o slide que aparece na tela durante as aulas aqui, ele é em PDF. Você não tem como modificar. É idêntico ao que aparece, mas você não tem como modificar. Então não são editáveis nesse caso. Porém, se você assinar o plano Plus, os slides são em PowerPoint. Então você pode colocar slide, tirar slide, você pode editar o que está escrito. Modificar é muito melhor, nesse caso, você adquirir o plano Plus. Para adquirir, basta que você veja o plano que você quer assinar e venha aonde quer e clique em assine agora. Lembrando que se você um dia já foi assinante, você não vai vir por aqui. Você tem que ir lá dentro da plataforma, colocar o seu e-mail antes, a sua senha, entrar na plataforma para fazer renovação de plano. Se você tentar comprar o plano por aqui, você não vai conseguir, porque você um dia já foi assinante. Isso aqui é só para quem é novo assinante. Quem quer renovar a assinatura tem que ir lá dentro da plataforma. E o material é entregue dentro da plataforma. Você não vai receber nem por e-mail, nem por WhatsApp. Você tem que ir dentro da plataforma 8 a 10 dias antes da aula para poder pegar o seu material. E se você é um professor que não dá aula, você dá uma ou duas aulas durante o trimestre, vale a pena não fazer a assinatura do plano, mas vir aqui e contratar lições avulsas, essa tela verde. E aí, 8 a 10 dias antes da data da lição, você vai vir aqui, vai clicar aqui para adquirir a sua lição, nesse caso. Aí você vai receber o comentário em PDF e também o slide em PowerPoint e em PDF. Então, é muito simples, é muito fácil. Para adquirir o plano ou as lições avulsas, clique aqui no link que está na descrição ou no comentário afixado e tem uma aula edificante em nome de Jesus.
Então você tem aí o material de apoio da EBD Comentado Online, edição adultos. Você pode adquirir, com certeza vai ser algo que vai ajudar muito nas suas aulas. Talvez você diga, pastor, mas nós não temos data show aqui na igreja, mas tem um comentário também em PDF dentro do material. Então você pode usar o comentário e já vai ser de grande valia para você poder ministrar suas aulas, tá bom? E agora nós vamos para aí para o último ponto, tá bom? Estevão e o mártir da igreja. Vamos lá? Estevão e o martírio da igreja. Desculpe. 1. Contemplando a vitória da cruz. Só contemplando a vitória da cruz para passar por uma situação como Estevão. Diante de um grupo enfurecido, Atos 7,54, Estevão contemplou a glória de Deus. Deus manifesta a sua glória para que Estevão possa suportar o que vai estar acontecendo ali, irmãos. Porque eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7,56. Inclusive, é mostrada a autoridade de Cristo como Deus também, tá? Uma igreja que contempla Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Então Estevão contemplou Cristo ao lado do Pai. Então, ela não nega, não tem como negar a fé. Eu estava pensando, refletindo, Deus mostrou coisas inefáveis para Paulo. Para ele não se engrandecer com a grandeza das revelações, Deus permite um espinho na carne, para ele não se tornar orgulhoso, soberbo. Não sabemos o que era esse espinho. Tem especulações, mas o texto não vai falar, a Bíblia não diz. E quem escreveu foi Paulo, então se fosse para ser registrado, ele teria que ter registrado, porque era nele. Então não era para ser registrado. Aí fica um monte de gente querendo especular, nunca vamos chegar a uma conclusão sobre isso. Mas o que eu entendo é o seguinte, como Paulo aguentaria passar pelo que ele passou se ele não tivesse visto essa glória? Você já parou para pensar nisso? Como Paulo poderia fazer o que ele fez em nome do Senhor se ele não tivesse visto essa glória? Só tendo visto a glória que ele viu, eu acredito que foi possível ele conseguir perseverar do jeito que ele perseverou, porque ele passou por muitas situações adversas, mas ele não parou. Deus levou ele até o terceiro céu e revelou para ele coisas que não eram, ele disse que não deveriam ser mencionadas. Então, tem coisas que Deus faz, porque Deus sabe que há uma necessidade. E Deus quis fazer com Paulo. Estevão também. Só que no final. No final. Uma igreja que contempla Cristo glorificado não nega a sua fé. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas para morrer por ele. Mas por quê? Porque Paulo já tinha visto, Deus tinha se revelado para Paulo. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Paulo chegou a dizer o seguinte, já estou crucificado com Cristo. Ou seja, me uni com Cristo na sua morte, que é o símbolo do batismo quando descemos as águas. Mas ele também se uniu a Cristo na sua vida, a ressurreição. Então ele recebeu uma nova natureza, uma nova vida como eu e você. E aí Paulo está dizendo, antes de Cristo, eu estava morto em delitos e pecados. Aí já não era unido com Cristo, eu estava morto em delitos e pecados. Efésios 2, do 1 ao 3. Estava morto. Não tinha como ter comunhão com Deus. Porque uma pessoa morta espiritualmente não tem como ter comunhão com Deus. Mas quando ele reconhece Cristo, ele se une a Cristo na sua morte. Então, aqui, ó, sem Cristo, morto em delito e pecado. Mas aí com Cristo, ele se une a Cristo na sua morte, aí agora está morto para essa vida em delito e pecado, mas agora ele recebe vida espiritual. E uma vez que ele recebe vida espiritual, agora não tem mais nenhuma condenação. Agora ele tem que viver à luz dessa nova vida. E ele entende o seguinte, antes ele era escravo do pecado, como eu e você. Agora ele é servo de Cristo. A vida dele não é mais dele. Por isso que ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, ou seja, no corpo, carne ali é corpo. No corpo, vivo na fé do Filho de Deus. Ou seja, ele vive à luz da vontade do Senhor. Então, tudo que ele vai fazer, ele vai consultar a Deus. Por quê? Porque ele sabe que a vida não é mais dele. Assim como um escravo, um servo, ele só vai fazer as coisas que o seu Senhor lhe ordenar, ele está ali subordinado à voz do seu Senhor, assim nós estamos subordinados à voz do nosso Senhor, Jesus Cristo. Mas tem gente que quer viver a vida como quer. Aí, como é que Deus vai manifestar a glória dele na minha e na sua vida assim? Se a gente não quer. Outra coisa que eu vou falar aqui. Vou falar. Preste atenção nisso aqui.
Deus não quer momentos de intimidade, tipo assim, fui orar, tive uma intimidade com Deus. Fui no templo, mas o resto do dia... Não, Deus quer um tempo contínuo comigo e com você. Pastor, mas eu não posso ficar orando o tempo... Quem foi que disse que você vai ficar de joelho o dia inteiro? Quem foi que disse que você vai ficar no templo o dia inteiro? Não é disso. A sua vida em si precisa ser uma vida que cultive intimidade com Deus. Você está falando com Deus 24 horas no dia. Pensando. Durante a viração do dia, você está falando com Deus. Quando eu falo falar com Deus 24 horas por dia, é que você, durante o dia, a viração do dia. Não necessariamente dobrando o joelho, não necessariamente dentro do templo. Às vezes não é dia nem de ter culto no templo. Mas você precisa. Só que nós fomos doutrinados de uma maneira que a gente acha que oração é só quando dobra o joelho. Ou quando você levanta e fecha o olho, você pode estar orando de olhos abertos, fazendo alguma tarefa, falando com Deus. Então nós precisamos cultivar. Quanto mais você der esse tempo para Deus, mais dentro do chamado que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, Ele vai manifestar a glória dele. Guarde isso. E depois você vai contar o testemunho. O que podemos aprender nesse ponto? A visão celestial de Estevão nos revela que a firmeza na fé não vem da ausência de perseguição. Alguém, eu tô firme na fé porque não tem perseguição. Não é disso. Mas da certeza da presença de Cristo em meio ao sofrimento. Você sabe que Cristo está guardando você? Que Ele está guardando a mim? Eis que estarei convosco todos os dias. É uma promessa até a consumação dos séculos. Como é que Jesus cumpre essa promessa? Através do Espírito Santo que mora dentro de mim e de você. E aqui eu não estou falando de batismo com o Espírito Santo. Eu estou falando que o Espírito passou a morar dentro de mim e de você quando houve a regeneração, o novo nascimento. Essa é a prova. Jesus está conosco todos os dias. O revestimento de poder é importantíssimo. Batismo com o Espírito Santo. Mas eu estou falando do Espírito já está morando. São manifestações diferentes. Atuações diferentes. Tá? Quando mantemos nossos olhos fixos em Jesus, Hebreus 12, 2, as circunstâncias mais terríveis se tornam oportunidades para testemunhar a sua glória. Em vez dele se acuar, ele foi até o fim. Não, ele poderia ter dito, vou parar porque eu vou morrer. Não, eu não vou falar mais não. Ele vai até o fim. Isso nos desafia a cultivar uma vida de comunhão tão profunda com Deus que mesmo diante da oposição mais feroz, possamos ver além do visível e confiar na vitória eterna que já é nossa em Cristo Jesus. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Romanos 8,37. A verdadeira coragem cristã brota não do heroísmo humano, quer dizer, a coragem desmedida. Aí não. Aí é insensatez. Aí tem um ditado que diz que é melhor um cão vivo do que um leão morto. Porque o leão, é bravo, mas tá morto. Então é melhor um cão vivo, tá? A verdadeira coragem cristã brota não do heroísmo humano. Imagine Davi. É comigo mesmo. Mas ele vai em nome dele. Ia morrer. Simplesmente. Ia ser o caos total. Massacre. Mas ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. A verdadeira coragem cristã brota não do heroísmo humano, mas da contemplação constante do Senhor. Contemplação o quê? O quê? Tá escrito aqui? Contemplação o quê? O que tá escrito aqui, ó? Contemplação o quê? Constante. Não é uma hora ou outra, na viração do dia. 2, perdoando o agressor. Essa parte aqui... irmãos, isso aqui é muito sério. Vamos lá. A última declaração de Estevão antes da sua morte é marcante e cheia de significado. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Atos 7, 60. Esse adormecer aqui é descansar das obras do corpo. Por isso que a Bíblia usa o termo adormecer. Não estamos falando ali da alma dormindo, tá? Isso aí é uma outra temática, não dá para desenvolver. Se alguém quiser desenvolver isso durante a aula, pode cortar. Aqui não está falando do tempo intermediário. Não é disso que estamos falando. Não é disso. Então não, mas ali é o descanso das obras do corpo, tá? Aqui vemos um cristão que não teme a morte porque contempla a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo a seguir. A igreja deve seguir até onde estamos dispostos a arriscar tudo pela fé em Cristo. Até a vida. Irmãos. Então aqui Estevão estava disposto. O que podemos aprender nesse ponto? O perdão radical de Estevão, mesmo diante da morte, revela o coração do evangelho. Amar como Cristo amou. Eu amo?
Eu até suspiro, né, irmãos? Porque falta muito pra mim. Meu Deus, tem misericórdia. Principalmente se alguém fica se opondo a gente, aí você ama, você consegue amar? Nós precisamos. Lucas 23:34. Seu exemplo nos desafia a romper com o ciclo da vingança. Ai, Deus, cobra dele, traz juízo sobre ele e ela. E quando é eu e você? E quando é alguém que nós amamos? Aí a gente não quer juízo, mas quando é os outros a gente quer juízo. Seu exemplo nos desafia a romper com o ciclo da vingança, escolhendo abençoar até mesmo nossos perseguidores. Romanos 12:14. Isso não é fraqueza, mas a expressão máxima da fé, quando compreendemos que nossa vida está escondida em Cristo. Colossenses 3:3. O perdão se torna a nossa arma mais poderosa, porque aí você não tem raiz de amargura. E um cristão com raiz de amargura, ele tem a sua comunhão com Deus interrompida. Tem muito cristão que vai pro templo, que tá sempre fazendo a obra, mas está com a comunhão interrompida. Por quê? Porque está com raiz de amargura, tem ressentimento de pessoas, não perdoa, tá? O perdão se torna a nossa arma mais poderosa. E a Bíblia diz que aquele que não perdoa, Deus não perdoa. Então, a salvação dele começa a entrar em comprometimento, começa a ficar se comprometendo. Está sendo comprometida. Então, ele tem que ter cuidado com isso. E perdão não é questão de sentir, perdão é decisão. Você tem que fazer e ponto final. Ah, mas ele não merece, ela não merece. Você também não merecia, nem eu. O perdão se torna a nossa arma mais poderosa, transformando perseguição em testemunho do amor redentor de Deus. Ah, pastor, mas eu queria entender mais sobre o perdão. Você quer entender mais sobre o perdão? Então preste atenção. E-book em PDF. O perdão entre casais. Descubra o poder transformador do perdão nos relacionamentos. Esse é um produto digital, não é um livreto impresso. Você acha que o perdão é uma opção? Descubra neste incrível e-book por que perdoar não é apenas uma escolha, mas um mandamento de Deus e ao mesmo tempo essencial para a saúde dos relacionamentos. Ele é altamente recomendado para casais e para todos aqueles que desejam aprender sobre o ato de perdoar. Com uma linguagem clara e cativante, o pastor Mário Luna aborda diversos pontos essenciais para a construção de relacionamentos saudáveis. Mas atenção, essa oportunidade é única. Adquira agora mesmo seu exemplar clicando no link na descrição. Então, você tem aí o perdão entre casais, mas não é só entre os casais. É o perdão de forma geral. Então, você pode adquirir, eu tô deixando o link na descrição, no comentário afixado para você. Já que falamos de perdão aqui, tem muito cristão preso com a sua vida espiritual porque não quer perdoar. Tem que perdoar. Perdão é decisão. Tem gente que diz assim, eu não gosto de pedir perdão, mas tem que pedir perdão. Se você errou, você tem que pedir perdão. Ah, mas foi ele que errou comigo. Mas você não é a pessoa que tá ali numa posição que você tem condição de ir até... Porque às vezes, irmão, para pra pensar. Sempre tem aquele que diz aqui, eu tenho uma vida maior com Deus. Ah, você tem uma vida maior com Deus, então você tem que perdoar mais. Já que é assim, então vamos por esse caminho. Como é que você vai mostrar a sua espiritualidade? Está pronto a perdoar, está pronto a pedir perdão. Então, adquira o seu. O perdão é entre casais. Eu tenho essa obra, não é de hoje, eu tenho falado muito pouco sobre ela, mas sempre que puder, eu vou estar falando, desde que dê aqui amparo para o que eu vou falar. E hoje nós estamos tratando aqui nesse pedaço de perdão, então eu falei sobre ela. Vamos refletir sobre esse tópico? Diante das injustiças, qual tem sido a sua reação? Você tem perdoado aqueles que ofendem? Ou o ressentimento tem tomado conta do seu coração? O que o perdão de Estevão te ensina sobre a sua própria vida? Tudo isso você deve pensar. E se você quer adquirir esse livreto Perdão entre Casais, é um livreto digital em PDF, você até... Ah, pastor, estou com dificuldade, eu não consegui achar aqui na descrição. Tem como o senhor mandar para mim aqui o link no comentário? É só você pedir no comentário que eu mando para você o link também, não tem problema nenhum, tá bom? Conclusão. Vamos lá. Estevão deixou exemplos de como a igreja deve se comportar. Porque eu comecei aqui falando o seguinte. Você estaria disposto a arriscar tudo pela fé em Cristo? Até a sua própria vida? Essa é uma lição poderosa que encontramos na história de Estevão e que serve para a igreja da atualidade. Vamos lá? Como deve se comportar? Ensinar com sabedoria. Atos 6:10, defender a fé com coragem, Judas 1:3, que isso aqui é uma revisão do que estudamos durante toda a lição. Servir com integridade, Atos 6:3, perdoar como Cristo perdoou,
Lucas 23, 34, e morrer com esperança, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Sua vida de Estevão desafia-nos a ser uma igreja cheia do Espírito, quer dizer, capacitada, que transforma a perseguição em oportunidade missionária. Como Estevão, porque logo depois da sua morte começou a igreja, ó. Como Estevão, sejamos fiéis até as últimas consequências. Apocalipse 2:10. Irmãos, a verdade é a seguinte: às vezes o sangue de alguns mártires serviu como semente para que frutificasse. Que isso, pastor? Mas é verdade. Às vezes, alguém é sacrificado para que a obra possa dar prosseguimento. Pode acontecer? Pode, por causa da obra que Deus tem e por causa do que Deus está realizando. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 10, a expansão da igreja, 7 de setembro de 2025. Já vamos entrar em setembro. Estamos caminhando para o final do trimestre. Preste atenção nisso. Eu quero agradecer você que ficou até agora. Lembrando a você que é professor, principalmente você que é um professor, uma professora, se você não tiver um conhecimento mais ampliado, você vai estar sempre atrás de muitos alunos que se dedicam a estudar, e não é competição, mas cabe ao professor entender a posição que ele tem, ao pregador, ao ensinador, a quem quer que seja. Então, que possamos ter compromisso em estudar a palavra de Deus. Volto a lembrar a você que nós temos aí a versão direto ao ponto. Caso você queira assistir, fique à vontade. Lembrando a você de Entendendo Atos 6 e Entendendo Atos 7 como vídeos de recomendação para entender essa lição de hoje. E lembrando a você também do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, do material de apoio da EBD Comentado Online e do livreto O Perdão Entre Casais. Todos eles, o link está na descrição, no comentário afixado e no caso do curso online, também nos vídeos de recomendação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais uma lição, por mais uma aula, que o Senhor venha tomar a vida de cada professor e de cada professora. É desafiadora essa lição de hoje, porque ela me confronta primeiro, para depois confrontar aqueles que serão ministrados, Senhor. Que o Senhor possa tomar a vida de cada professor, de cada professora, não deixe desistir, não deixe parar. Senhor querido, que essa lição possa falar a nós também sobre a questão de queremos desistir, às vezes até por causa de oposições dentro da própria obra, quando na verdade Estevão, ele não desistiu em momento nenhum. O que seria de nós, Senhor? O que será de nós se pensarmos em desistir por essas coisas pequenas quando vierem as coisas maiores? Que o Senhor nos ajude, Senhor. Continue abençoando a cada um em nome de Jesus. Bom, receba a bênção apostólica e nos vemos no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!